Ameaça ecumênica. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Abraão de Almeida e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1981. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Ecumenismo, unidade de todos os povos contidos na mensagem do Evangelho. Movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs. O canal Diário Pentecostal Historiando selecionou alguns artigos publicados no jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial das Assembleias de Deus, em circulação desde os anos de 1930. O objetivo é apresentar o que as Assembleias de Deus via de negativo na questão do ecumenismo e comparar com a visão que ela tem atualmente. Pode ser que você pense qual o problema de várias religiões se unirem se todas, de sua maneira, acreditam em Deus? Através dos textos em questão, você compreenderá qual o problema do ecumenismo. Assista os 4 vídeos que preparei sobre o ecumenismo. Ecumenismo versus Realidade Espiritual, de maio de 1980, escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Diga não ao ecumenismo, de fevereiro de 81, escrito por Olímpio Adorno Vação. A Ameaça Ecumênica, de setembro de 81, escrito por Abraão de Almeida. A Farsa do Ecumenismo, de março de 82, escrito por Adival Vale, evangelista, bacharel em letras pela UERJ e professor de grego e hebraico. E, por fim, o Ecumenismo e o Movimento Carismático, um texto de Gilberto Malafaia. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 de Coríntios 6 e 14. De tudo o que aqui tratamos, devem ser extraídas lições práticas para uma conduta sábia, segundo os princípios bíblicos aceitos pelos cristãos primitivos e ainda hoje perfeitamente válidos para a Igreja neotestamentária. Tais princípios excluem quaisquer aproximações com o velho fermento pagão, responsável pela total levedura da Igreja de Roma. O ecumenismo moderno, preconizado pelo Conselho Mundial de Igrejas, CMI, e cujos filiados, na sua maior parte, demonstram simpatia pelas doutrinas do Vaticano, está aos poucos sendo, por este, absorvido. Basta apontar as igrejas ortodoxas grega e russa, filhas de Roma, e possuidora dos mesmos dogmas fundamentais da mãe. Essas igrejas já governam o CMI por constituírem nele ampla maioria. Mas as conquistas ecumênicas representam apenas parte do caminho a ser andado. O passo seguinte, para o qual muito se tem trabalhado, será integrar Roma no CMI, ou seja, em outras palavras, entregar o CMI à Roma papal. E quando isso acontecer, o caminho para a total apostasia e o advento do anticristo estará preparado. O reverendo Alexander Davi, da Igreja Presbiteriana Reformada, professor do Seminário Teológico da Fé, no Paquistão, abandonou o CMI e justificou sua atitude alegando, entre inúmeros outros motivos, o de estar aquela entidade na direção de Roma. Escreveu ele: o CMI está nos levando para a Igreja Católica Romana. O seu programa expresso é conseguir a união de todas as denominações protestantes em primeiro lugar, depois com a Igreja Ortodoxa grega e finalmente com a Igreja Católica Romana. Por essa razão, a Igreja Católica Romana
que era indiferente, até mesmo suspeita no princípio, agora está demonstrando um profundo interesse pelo CMI. Os seus 15 observadores oficiais foram recebidos em Uppsala em 1968 com calorosos aplausos. Um porta-voz católico romano chegou ao ponto de dizer que esperava o dia em que sua igreja viesse a ser um dos membros do CMI. Por todo o mundo onde o CMI tem as suas filiais, os católicos romanos e protestantes estão cada vez mais se aproximando, assim como se unindo em muitos dos seus projetos e atividades da igreja. Estão realizando serviços e convenções em conjunto. Em novembro de 1968, realizou-se uma convenção combinada dos católicos romanos e protestantes em Lalushti, Karachi, Paquistão, sendo que os oradores e líderes pertenciam a grupos diferentes, católico romano, anglicano e presbiteriano. No momento atual, os católicos romanos e os paquistaneses fizeram um acordo no sentido de terem uma tradução comum da Bíblia em urdu, contanto que houvesse 2 edições, uma incluindo os livros apócrifos e a outra os excluindo. Essa união com a Igreja Católica Romana será uma grande tragédia para a Igreja Protestante, porque, em consequência, destruirá o testemunho distintivo do protestantismo. A Igreja Católica Romana não modificou a sua doutrina desde os dias da Reforma do século XVI. Pelo contrário, tem feito o acréscimo de muitas tradições e superstições ao seu credo. Portanto, no caso que haja união, a Igreja Protestante será, em última instância, absorvida em uma Igreja Católica Romana monolítica. O movimento ecumênico internacional está lançando aqui suas raízes através do Conselho Nacional de Igrejas, órgão semelhante aos que já existem em outros países. Dele participam a Igreja Luterana, a Episcopal do Brasil, a Metodista do Brasil, a Brasil para Cristo, a Cristã Reformada e a Católica Romana. O ecumenismo continuará exercendo cada vez maior influência como decorrência natural do estado lastimável de algumas áreas do protestantismo. Já alguns teólogos liberais se movimentam na Europa no sentido de obterem do Papa o perdão para Martinho Lutero pelo crime, entre aspas, de afastar-se das heresias romanistas, purgatório, missa, celibato, confissão auricular, etc., etc., e anunciar a mensagem bíblica da justificação pela fé. Há profecias na Bíblia que falam da formação da futura Babilônia religiosa, que não será somente o catolicismo romano atual, mas uma organização da qual farão parte outras igrejas apóstatas da fé. Note-se que esta profecia é para os últimos tempos nos quais estamos vivendo. É fácil perceber o motivo porque certas lideranças se empenham em defesa do ecumenismo. São líderes de igrejas destituídas da visão celestial e por isso buscam posição nessa nova Babel. Por não possuírem uma mensagem para o pecador, apelam para medidas políticas, reivindicam soluções coletivas, pregando mesmo uma revolução social pelas armas. Esta a razão pela qual o Conselho Mundial de Igrejas teria financiado movimentos guerrilheiros de libertação da África Negra, facilitando o comunismo na tomada do poder. Acreditamos na união bíblica segundo João 17:21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não se trata aqui da comunhão preconizada pelos ecumenistas modernos, mas da igreja redimida pelo sangue de Cristo, santificada e guiada pelo Espírito Santo. Nela não há lugar para sectarismo ou intolerâncias. Portanto, não se trata de unidade organizacional,
mas espiritual, o mesmo Deus que opera tudo em todos. É absurdo interpretar as palavras de Cristo para que o mundo creia à luz dos métodos e objetivos do CMI. O mundo crê quando homens transformados em novas criaturas testificam que Jesus Cristo transforma o pecador em uma nova criatura, não mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 12, 6. O crente autêntico, que não apenas professa o cristianismo, mas vive-o cotidianamente, não alimenta separatismo com os seus irmãos de fé e nem se prende a julgos desiguais com os infiéis. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. 1 de João 1 e 7. É tempo de um maior esforço evangelístico e de mais vigilância nestes dias que antecedem o retorno de Cristo, a fim de não sermos influenciados pela massificadora propaganda conduzida em nosso país pelos ecumenistas, embora sejam eles uma minoria barulhenta. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 de João 1 e 3. Sincretismo religioso. Segundo o lexicógrafo Aurélio de Holanda Ferreira, sincretismo é a amálgama de doutrinas ou concepções heterogêneas, fusão de elementos culturais diferentes ou até antagônicos em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originários. Dentro desta definição, julgamos enquadrar-se a reunião ocorrida em Lisboa, Portugal, em 1977, de líderes do islamismo, budismo, judaísmo e catolicismo, com o propósito de pressionar politicamente os governantes religiosos ou não, dentro de uma linha chamada de ação social. Do ponto de vista bíblico, é perfeitamente admissível a ocorrência deste tipo de união, considerando-se que as divergências doutrinárias das grandes religiões, incluindo-se o catolicismo paganizado e o judaísmo liberal, são superáveis quando conhecida sua fonte comum, Babilônia. Esta famosa metrópole do passado foi o sítio onde os descendentes de Noé edificaram uma alta torre em busca de um nome para si e onde Deus confundiu a língua. Mais tarde, nos dias dos amorritas, cassitas, arameus e caldeus, tornou-se o centro de irradiação do paganismo para todas as nações. O Apocalipse fala dessa cidade num sentido estritamente religioso, como de uma poderosa organização eclesiástica contrária a Deus e perseguidora dos crentes, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, 23 e 24. Os vocábulos profetas e santos revelam que o mistério da injustiça referido por Paulo em 2 de Tessalonicenses 2 e 7 já operava no Velho Testamento através das religiões babilônicas. Tais fatos, rodeados de inúmeros outros em todo o mundo, prenunciam a formação da Babilônia dos últimos dias, a Igreja Mundial. Trata-se de mais um sinal dos tempos a declarar que a volta de Jesus está próxima. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3 e 11. Por outro lado, entidades evangélicas têm sido acusadas de ligações com o CMI e de fazerem a política da Igreja Romana, tais como a Confederação Evangélica do Brasil e a Sociedade Bíblica do Brasil, SSB. Esta última, com a publicação do Novo Testamento na linguagem de hoje, traduzido por uma comissão especializada constituída de protestantes e católicos, deu mostras de suas simpatias com o romanismo. Segundo um noticioso paulista, a SBB
no referido Novo Testamento, publicou um texto enxertado, cortado, onde os modernistas acharam necessário caricaturado, parodiado, secularizado, papizado. Veja-se a romanização do texto. Este é o meu corpo e este é o meu sangue, em lugar do emprego do pronome demonstrativo neutro, isto. Mateus 26, 26, 28, Marcos 14, 22 ao 24 e etc. Este absurdo, a introdução do verbo morrer, Marcos 14, 21, em lugar de um subentendido ser traído, o corte de ressuscitado, Marcos 16 e 14, a doutrina do Logos eterno, João 1 e 1, completamente destruída. A tradução fiel à palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Somente para os curiosos e estudiosos. O texto aqui é de Almeida, 1916, editado em Lisboa, o Presbiteriano Bíblico, São Paulo. O Jornal Batista, de 10 de dezembro de 1978, publicou um artigo de autoria de Ebenezer Gomes Cavalcante, sob o título Santos Eliminados, que toma a liberdade de transcrever. Edição evidentemente ecumenista, forjada para agradar os idólatras católicos romanos, o Novo Testamento na linguagem de hoje, segunda edição, quando alude a crentes em Jesus Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, evita empregar a palavra santos. A razão é evidente. Para a Igreja Romana, santo é o ídolo fabricado para fins de veneração e adoração. Sem esses bonecos santificados, para uso da ignorância popular, o romanismo, idolatricamente praticado, perde substância e esvazia-se. Os mentores desse esdrúxulo testamento deveriam parar um pouco para refletir quaisquer que sejam os seus títulos, seus méritos acadêmicos e sua promoção comercial em todo o mundo. Santo é o crente santificado em Cristo Jesus. O Espírito Santo santifica o crente. Vou dar uma pequena amostragem. 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. 1 de Coríntios 1 e 1. O Novo Testamento na linguagem de hoje. Eu, Paulo, fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Junto com o irmão Sóstenes, escrevo esta carta à Igreja de Deus na cidade de Corinto, isto é, a todos aí que, pela união com Cristo, são chamados para ser povo de Deus. Percebam que suprimiu-se a expressão para ser santos. Essa conversa fiada de, entre aspas, povo de Deus, é o conceito modernista de Hans Quinn, autor católico modernista de A Igreja, segundo o volume Moraes, edição Lisboa, 1969. Ora, povo de Deus, no Velho Testamento é Israel e no Novo Testamento são os crentes, mas não no conceito de igreja-comunidade, igreja-mundo, igreja católica, a que pertencia o Facínora Lampião. 2. Em Colossenses 1 e 2, Paulo escreve aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. A paráfrase ecumênica do Novo Testamento, nova linguagem de hoje, torce o texto assim: escrevo esta carta ao povo de Deus, ao invés, de aos santos. 3. Em Atos 9:3, Ananias argumenta com Deus: quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Atos 9:13. O Novo Testamento, na nova linguagem de hoje, tem pavor a santo verdadeiro e grafa:
aos que acreditam no Senhor, ao invés de aos teus santos. Então, Paulo confessa, Atos 26:10, encerrei muitos dos santos nas prisões. O Novo Testamento, na linguagem de hoje, torce e coloca, e prendi muita gente do povo de Deus. Chega, não tenho bom estômago para suportar tanta deturpação. Colecionei e transcrevi todas as passagens para atender oportunamente aos que me pedirem a razão da esperança que nutro na maravilhosa graça de Jesus, que transforma pecadores em santos sem mérito algum da parte dos santificados. Se o crente em Jesus não é um santo santificado pelo Espírito Santo, segundo as Escrituras, então por que os autores do Novo Testamento, linguagem de hoje, não desistem de ocupar-se da Bíblia? No Apocalipse, os crentes são chamados santos, e é desse livro a advertência do capítulo 22, versículos 18 e 19. Querem anarquizar a nossa Santa Bíblia. Então ouçam, quem faz injustiça, faça-a ainda. Quem é justo, justifique-se ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Apocalipse 21 e 11. E não esquecer, quem é sujo, suje-se ainda. Está no texto santo. Segundo um periódico evangélico, em agosto de 1977, reuniu-se em Brasília, Distrito Federal, sob a presidência do pastor Joanir de Oliveira, a Junta Executiva da Sociedade Bíblica do Brasil, que, entre outros assuntos, discutiu a viabilidade da publicação por aquela sociedade dos livros apócrifos. O senhor Joanir de Oliveira manifestou sua total desaprovação à iniciativa e afirmou ser esta a posição das igrejas conservadoras. Que significa o fato de uma instituição protestante de enorme influência no meio evangélico chegar ao ponto de servir aos intentos do romanismo paganizado, senão por influência de um movimento internacional coordenado por instituições nacionais ou continentais, direta ou indiretamente subordinado ao Conselho Mundial de Igrejas? A pregação deste tem por objetivo o estabelecimento na terra de uma só igreja, sincretismo religioso, cristãos, budistas, confucionistas, muçulmanos, etc., todos no mesmo barco, e de um só governo para o mundo, bem ao sabor do anticristo. Roma não mudou. Não é nova a tentativa da Igreja Romana de trazer de volta ao seu seio os hereges, ou na linguagem ecumênica moderna, os irmãos separados. Já no Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1563, no qual foram definidos os dogmas católicos, quis o papado a participação dos reformadores no conclave. Antes de Lutero, Roma não dialogava com os cristãos dissidentes, mas fazia prevalecer a sua férrea autoridade. De 1200 a 1250, ela exterminou 1 milhão de albingenses. Depois queimou na fogueira a Savonarola, Rus, Jerônimo de Praga e milhares de outros. E após o concílio tridentino, em 24 de outubro de 1572, na trágica noite de São Bartolomeu, cerca de 100.000 huguenotes, protestantes franceses, pereceram na França da maneira mais selvagem possível, ao ponto de as ruas de Paris ficarem juncadas de cadáveres e o Sena correr vermelho. Da parte do Vaticano, nenhum passo foi dado em direção ao protestantismo desde a Reforma. Pelo contrário, novas doutrinas, igualmente antibíblicas, foram incorporadas ao credo católico romano.
Imaculada Conceição de Maria, 1854, Infalibilidade Papal, 1870, etc. E o Papa João VI confirmou em mais de uma ocasião a fidelidade da Igreja a todos os seus dogmas. Está claro que Roma não mudou. Ela permanece sempre a mesma, super idem. Mas algumas igrejas protestantes mudaram e, ao afastarem-se da sã doutrina dos apóstolos, foram atraídas por Roma, em cuja órbita estão entrando. Acabarão elas finalmente absorvidas pelo romanismo, pois um abismo chama outro abismo. Salmos 42:7. É a formação da grande Babilônia de Apocalipse 18, morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Sem dúvida, vivemos no estertor da história e a criação do Conselho Permanente de Igrejas no Brasil é cumprimento da palavra de Deus, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. 2 de Timóteo 4, 13 e 4, Romanos 13 e 12. Uma solene advertência. Ao tratar da condenação da grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra, o Apocalipse faz uma advertência solene. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Mas a advertência divina do Apocalipse é a mesma de Jeremias dada a Judá uns 600 anos antes de Cristo. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo de vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Apocalipse 18, 4 e 5, Jeremias 51 e 6. É significativo o fato de o Senhor Jesus identificar Roma papal com Babilônia. Este fato sugere-nos uma identificação espiritual, uma semelhança dogmática entre as duas grandes cidades. Saliente-se que João não estava falando da capital dos Césares dos seus dias, mas antevia a capital espiritual dos séculos futuros, de onde nasceria a intolerância religiosa, a Inquisição, a Contra-Reforma, a matança dos huguenotes, protestantes franceses, etc., responsável, segundo alguns historiadores, pelo martírio de cerca de 50 milhões de pessoas. Em resumo, Apocalipse 17 descreve Babilônia como um poder tanto político como espiritual, cheia de imundícia, fornicação e nomes de blasfêmias. As cores do papado são as mesmas de Babilônia, púrpura e escarlate, representativas de Satanás e do antideus. Em Isaías, esta cidade está associada a demônios e ao próprio Lúcifer, o usurpador. No Apocalipse, ela é identificada como morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Apocalipse 18, 2. A semelhança da linguagem não deixa dúvida. Quanto ao ser Roma, nesta era cristã, a encarnação da velha Babilônia com todos os seus ritos, dogmas e mistérios satânicos. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 de Coríntios 6 e 14. Como filhos da luz, apartemo-nos das obras das trevas, das tradições babilônicas tão veementemente condenadas por Deus, mesmo que estejam rotuladas de cristãs. O disfarce não altera o abominável conteúdo e suas origens diabólicas. Do livro Babilônia, Ontem e Hoje, de Abraão de Almeida, editado pela CPAD.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.